isso abriu portas, abriu uma perspectiva que antes não existia. Quem discordava da Igreja Católica era queimado, não era permitido questionar conhecimento de tudo aquilo que a Igreja Católica colocava como dogma, como sendo algo dito e qualquer um que questionasse pudesse morrer. Tanto é que nos países nórdicos, na Europa, foi para onde fugiram os pesquisadores, aqueles que começaram a estudar a fundo a tecnologia, a astronomia, tudo que existe, vamos dizer que passou um pouco adiante, estavam nos países protestantes, aonde eles poderiam questionar e pesquisar e colocar em dúvida todo o ensinamento dogmático da Igreja Católica. E nós, então, temos isso hoje, né, nos dias de hoje, nos países ocidentais, essa liberdade que é fruto justamente de toda essa reforma protestante. Mas não foi fácil. Tanto é que depois a França teve que trazer a revolução, porque a França insistiu tanto em não aceitar a reforma protestante, em não abrir mão politicamente do poder, e foi necessário uma reforma, então, antirreligiosa, praticamente, para poder derrubar todo o domínio que havia da Igreja Católica, que não abriu mão para os protestantes, né? Perfeito, perfeito, senhor. Posso fazer um comentáriozinho aí? Um comentário. Os especialistas, e eu também acredito nisso, que a gente pode provar, afirmam o seguinte: não haveria, repara só, não haveria a Revolução Francesa se antes não tivesse na França existido o protestantismo e os huguenotes. Foram os huguenotes que levantaram a questão, por exemplo, dos direitos individuais, da necessidade da lei, da justiça ser igual para todas as pessoas. Isso os huguenotes que colocaram, não é? E essas palavras de ordem foram tomadas depois na Revolução Francesa, porque alguns líderes da Revolução eram filhos de familiares huguenotes, eram de família huguenote. E na Constituinte havia um grupo, não é, de delegados huguenotes, na Constituinte da Revolução. Então, isso estaria lá na minha conclusão. A França não seria o que é se não houvesse esse movimento protestante tão forte, tão presente, tão, digamos assim, lutador, se não fossem os huguenotes, que eram os protestantes. Tanto que o slogan da França é huguenote. Qual é o slogan da França? Fraternidade. Liberté, égalité, fraternité, né? Fraternidade, igualdade e liberdade. É o contrário, né? Mas isso era levantado pelos huguenotes. E hoje é o slogan da República. Estão entendendo isso? A força. A gente não... É que no Brasil nós não tivemos uma história assim. Nós estamos chegando, de fato, vamos fazer 1,5 século de presença protestante mesmo na França, no Brasil, agora, 1,5 século. Mas só deu uma arrancada a partir da 1950. Antes a gente patinava. Mas o que eu quero dizer? Aqui não.
aqui houve uma história protestante, primeiro uma história cristã, desde o início, desde o início, e depois uma história protestante. E, como disse o Wellington, essa história não foi, jorrou sangue, correu sangue. Mas isso marcou tão profundamente a nação que quando ela resolveu virar tudo de cabeça para baixo, de cabeça para cima, não importa como, ela teve que voltar lá atrás em relação ao que os huguenotes tinham dito e lutado. Por exemplo, uma das decisões da Revolução Francesa foi a expropriação de todas as propriedades católicas. Por quê? Os católicos eram os maiores proprietários de terra do país, não os católicos. A Igreja Católica era a maior proprietária de terra, a Igreja Católica. E rica. Então, fizeram isso. É claro, não vou defender a Revolução Francesa, não é isso. Entendeu? Eu estou falando que ela teve que ir atrás e puxar. E isso vai criar uma nova França. E essa França, infelizmente, não facilitou a coisa para nós protestantes.